Título 3º. Dos vereadores. Capítulo 1º. Do exercício do mandato. Artigo 86. Os vereadores são agentes políticos, investidos no mandato legislativo municipal para uma legislatura, pelo sistema partidário, e de representação proporcional, por voto secreto e direto. Artigo 87. Compete ao vereador. Inciso 1º. Participar de todas as discussões e deliberação do plenário. Inciso 2º. Votar na eleição da mesa e das comissões permanentes. Inciso 3º. Apresentar proposições que visem ao interesse coletivo. Inciso 4º. Concorrer aos cargos da mesa e das comissões permanentes. Inciso 5º. Participar de comissões temporárias. Inciso 6º. Usar da palavra em defesa, ou em oposição às proposições apresentadas à deliberação do plenário. Artigo 87. O vereador poderá licenciar-se na forma e nos termos do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Capítulo 2º. Das obrigações e deveres dos vereadores. Artigo 88. São obrigações e deveres do vereador. Inciso 1º. Desincompatibilizar-se e fazer declaração pública de bens, no ato da posse, durante e no término do mandato, na forma da legislação vigente. Inciso 2º. Comparecer decentemente trajado às sessões, no horário pré-fixado. Inciso 3º. Cumprir os deveres dos cargos para os quais for eleito ou designado. Inciso 4º. Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tenha interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Inciso 5º. Comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos. Inciso 6º. Obedecer às normas regimentais, quanto ao uso da palavra. Inciso 7º. Propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município e à segurança e bem-estar dos munícipes, bem como impugnar as que lhe pareçam contrárias ao interesse público. Inciso 8º. Respeitar, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município e demais leis. Inciso 9º. Residir no município, salvo quando o distrito em que resida for emancipado durante o exercício do mandato. Artigo 89. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade. Inciso 1º. Advertência pessoal. Inciso 2º. Advertência em plenário. Inciso 3º. Cassação da palavra. Inciso 4º. Determinação para retirar-se do plenário. Inciso 5º. Proposta de sessão secreta para a Câmara discutir a respeito, que deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da Casa. Inciso 6º. Proposta de cassação de mandato, por infração à legislação pertinente em vigência. Parágrafo único. Para manter a ordem no recinto da Câmara, o presidente pode solicitar a força necessária. Artigo 90. À presidência da Câmara, compete tomar as providências necessárias à defesa dos direitos dos vereadores, quanto ao exercício do mandato. Seção 1ª. Da extinção do mandato. Artigo 91. A extinção do mandato verificar-se-á, quando: Inciso 1º. Ocorrer o falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2º.
deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3º. Deixar de comparecer, sem que esteja licenciado ou autorizado pela Câmara em missão fora do município, ou então por motivo de doença comprovada, a terça parte das sessões ordinárias realizadas dentro do ano legislativo respectivo. Inciso 4º. Incidir nos impedimentos estabelecidos em lei para o exercício do mandato, e não desincompatibilizar-se até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei, ou pela Câmara. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 3º deste artigo, considera-se o total de sessões previstas para a respectiva sessão legislativa, computando-se a ausência dos vereadores mesmo, que não se realize sessão por falta de quórum, excetuados tão somente aqueles que comparecerem e assinarem o respectivo livro de presença. Artigo 92. Para os efeitos do parágrafo único do artigo anterior, entende-se que o vereador compareceu às sessões, se efetivamente participou dos seus trabalhos. Parágrafo único. Considera-se não comparecimento, se o vereador apenas assinou o livro de presença e ausentou-se, sem participar da sessão. Artigo 93. A extinção do mandato torna-se efetiva pela só declaração do ato ou fato pela presidência, inserida na ata, após a sua ocorrência e comprovação. Parágrafo único. O presidente que deixar de declarar a extinção, ficará sujeito às sanções de destituição do cargo e proibição de participar em nova eleição para o cargo da mesa durante a legislatura. Artigo 94. Para os casos de impedimento, supervenientes à posse, e desde que não fixado em lei, o prazo da desincompatibilização para o exercício do mandato será de 15 dias a contar da notificação escrita e recebida da Presidência da Câmara. Artigo 95. A renúncia de vereador far-se-á por ofício dirigido à Câmara, reputando-se aberta vaga independentemente de votação, desde que seja lido em sessão pública e conste de ata. Seção 2ª. Da suspensão do exercício. Artigo 96. Dar-se-á suspensão do exercício do mandato de vereador. Inciso 1º. Por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição transitada em julgado. Inciso 2º. Por decisão judicial que impuser pena de privação de liberdade, e enquanto durarem seus efeitos. Artigo 97. A substituição do titular, suspenso do exercício do mandato, pelo respectivo suplente, dar-se-á, até o final da suspensão. Capítulo 3º. Dos líderes e vice-líderes. Artigo 98. Líder é o porta-voz de uma representação partidária, e o intermediário autorizado entre ela e os órgãos da Câmara. Parágrafo 1º. As representações partidárias deverão indicar à mesa, dentro de 10 dias contados do início da sessão legislativa, os respectivos líderes e vice-líderes. Enquanto não for feita a indicação, a mesa considerará como líder e vice-líder os vereadores mais votados da bancada, respectivamente. Parágrafo 2º. Sempre que houver alteração nas indicações, deverá ser feita nova comunicação à mesa. Parágrafo 3º. Os líderes serão substituídos, nas suas faltas, impedimentos e ausências do recinto, pelos respectivos vice-líderes. Parágrafo 4º. É da competência do líder, além de outras atribuições, que lhe confere este regimento, a indicação dos substitutos dos membros da bancada partidária, nas comissões. Artigo 99. O prefeito poderá indicar vereador, para exercer a liderança do governo, que gozará de todas as prerrogativas concedidas à liderança. Artigo 100.
É facultado aos líderes, em qualquer momento da sessão, usar da palavra para, em 0,5 minutos, tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara, salvo quando se estiver procedendo à votação, ou houver orador na tribuna. Parágrafo único. Poderá o líder, se por motivo ponderável, não lhe for possível ocupar pessoalmente a tribuna, transferir a palavra a um de seus liderados. Artigo 101. A reunião de líderes, para tratar de assunto de interesse geral, realizar-se-á, por proposta de qualquer deles ou por iniciativa do presidente da Câmara.